Oi, 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 gente, tudo bom com vocês? Voltamos para mais um bate-papo do livro Os Ungidos. Olá, tudo bem? Que bom estar de volta aqui com vocês para estudarmos mais uma vez esse capítulo maravilhoso de hoje. Verdade, o capítulo de hoje está muito bom, assim como os outros, está cada dia melhor. A gente está aprendendo bastante coisa, a leitura está maravilhosa. Se você não está lendo o livro, leia, porque por mais que você assista o vídeo, se você ler o livro primeiro, vai te trazer uma compreensão maior, e aí quando a gente conversar aqui no vídeo, você só vai lembrar e encaixar as ideias, vai ser muito bom. O capítulo de hoje é o 35 e tem o título A Incrível Teimosia de Judá. E de teimosia, infelizmente, às vezes a gente entende um pouco e vai ser muito interessante pra gente essa mensagem. Mas, antes da gente entrar no assunto, eu queria só pedir pra você que ainda não é inscrito no canal, pra já se inscrever, que assim você não perde os próximos vídeos, nem dos ungidos, nem da lição diariamente. Também deixa seu like nesse vídeo aqui e compartilhe com seus amigos para que eles também tenham acesso às palavras de Deus, né? A palavra de Deus e as coisas aqui, ao conhecimento que a gente está adquirindo. E lembrando também que hoje a gente vai ter uma super live muito legal, vai ser muito bom. E você é nosso convidado especial, gente. Não falte, porque a live é tão especial, sabe por quê? Porque a gente vai estar comemorando os nossos 5.000 inscritos aqui no YouTube. Muito obrigada a você que faz parte dessa família. A gente está muito feliz pela sua presença aqui, né, nesse canal. E para comemorar, a gente vai fazer aquela live que eu já estou prometendo há um tempo, que a gente vai falar sobre namoro. O que a Bíblia diz para namoro, é para você mesmo, adolescente, para você vir aqui ouvir, participar com a gente, mandar pergunta, pra gente interagir, vai ser muito legal. Então eu espero você aqui amanhã. E além do nosso bate-papo, não vai ser bem uma palestra, né? Vai ser um bate-papo sobre namoro, sobre o que a Bíblia diz, o que Deus quer dizer pra gente sobre esse assunto. E além disso, a gente vai ter muita música boa, e vamos ter sorteios, umas surpresas que eu vou falar só à noite, né? Só na live, umas coisinhas interessantes, mas a gente vai ter sorteio também. E eu vou adiantar aqui uma das coisas que vai ser sorteada, que eu gostei muito, eu comprei pra mim e eu quero compartilhar com vocês. Que, gente, eu tô gostando muito de ler HQ, de mangá, sabe, essas coisas. E aí eu comprei esse aqui, ó, dá pra vocês verem direitinho. É um mangá de José, a história de José. O título é José o Vencedor e é muito legal, e vai ser uma das coisas que vai ser sorteada aqui, esse mangá, entre outras coisas. Então, se você quer participar, se você quer ganhar, não perca a live de hoje, que vai estar incrível, vai estar muito bom. E convide seus amigos para participar, pessoas que ainda não conhecem o Lição Ilustrada, chamem todos eles para participarem com a gente. E vamos agora. Vamos ao livro, né? Vamos ao livro, que é o que interessa. 35, vamos falar de teimosia. Misael, qual a lição? Qual que é a história que está contando? Depois a gente vê a aplicação. Qual a lição que ela quer transmitir pra gente? Mas de que está falando esse capítulo? Olha só, durante os estudos que nós viemos fazendo, percebemos tanta teimosia entre os reis, entre o povo de Judá, o povo de Israel. Então, de teimosia, não somente o povo de Israel, mas nós também entendemos muito. Somos teimosos, às vezes, de natureza, de nascimento, infelizmente. Então, aqui nesse período ao qual nós estudamos, está falando um pouquinho da história do rei Jeoaquim, ok? Para não confundir, porque ele tem um filho que chama Joaquim, mas agora estamos falando um pouquinho de Jeoaquim. Ele era filho de Josias. Josias, aquele rei que começou a reinar com 8 anos de idade, lembra? Aquele que eu falei que eu sou fã, que amorzinho aquele rei, gente. Reinou a partir dos 8 anos de idade, reinou durante 20 anos, fez reformas, etc. Vou deixar o vídeo. Vou deixar o vídeo aqui. Josias foi um rei muito bom, que fez inúmeras reformas em Judá, que destruiu a adoração ali de ídolos, destruiu os ídolos, né, alguns altares. Mandou reformar o templo que estava lá, ó, largado. Exatamente. Só que agora ele não está mais vivo e o seu filho Jeoaquim ocupou o reinado ali. Mas Jeoaquim fez tudo ao contrário do pai. O pai foi um bom rei, foi fiel a Deus, e Jeoaquim não. Voltou desmanchando tudo. Foi um rei que desmanchou tudo que o pai fez tudo ao contrário. E com isso a nação já não tinha conseguido se recuperar espiritualmente na época de Josias. Agora
ao invés de ter um rei para ajudar eles na recuperação, trouxe ali um problema maior para ajudar eles a distanciar de Deus. Então a nação estava passando por um grande problema na decadência espiritual, moral, e Deus levanta um profeta chamado Jeremias, que a gente já estudou semana passada também, que é profeta que sentia a angústia de Deus, foi o que a gente estudou semana passada. Profeta chorão. E agora Jeremias tem essa ordem de Deus para trazer uma mensagem pesada para o povo e para o rei, né? Foi um profeta que não teve medo de enfrentar o rei e de enfrentar também as ameaças que sofreria ali no meio do povo, né? Ele começou ali a trazer a lembrança das pessoas e também do rei que Babilônia estava chegando, que em breve ali o rei iria sofrer. E que a nação ia ser destruída, que o povo ia ser levado como escravo, então só coisa ruim. Ele profetizou e o povo não gostou. Ninguém gosta de coisa ruim. Ninguém gosta de ser repreendido, né? De falar que tá errado. Repreendido, exatamente. Ele começou a escrever também, ou seja, ele tinha um escrivão que chamava Baruque, e Baruque escrevia todas as profecias que Deus dava para ele. Antes de você chegar nessa parte, eu queria só recapitular aqui uma parte que eu achei muito interessante, que no caso a gente está falando das advertências que Deus mandou pro povo, e não foi uma só, várias vezes mandava falar pro rei, pro povo, e o povo não consertava. E eu achei muito interessante aqui uma ilustração que Jeremias usou, que eu achei incrível. Muito boa. Que fala assim que ele chegou pros Recabias, né, um povo que tinha lá, que era descendente de Recabe, e aí ele falou, né, pros Recabias assim, tomem vinho, ofereceu vinho para eles, né, lá. E aí os Recabias falou que não podia tomar vinho. Mas por que vocês não podem tomar vinho? Aí eles falaram assim que Jonadab, que era filho de Recabe, lá esse povo antigo, os antepassados deles, falou que não era, que proibiu eles de tomar vinho. Então toda a sua descendência nunca mais triscou vinho na boca, não tomava vinho. Cresceu obediente a Jonadab, que era filho de Recabias, que falou para eles que não poderia tomar vinho. E desde então, até os dias atuais, nenhum descendente de nenhum dos recabitas tomavam vinho. E aí, Jeremias falou assim, não, engraçado, né? Porque vocês obedecem os mandamentos de um antepassado, mas o povo não obedece os mandamentos de Deus. Então, tipo assim, quantas vezes nós, como cristãos, né, trazendo para os nossos dias, nós obedecemos tradições, regras dos nossos pais, da igreja, não que estejam erradas, mas coisas que às vezes a igreja instituiu, ou coisas que os nossos pais nos ensinaram, e a gente obedece. E quantas vezes a gente deixa de obedecer aquilo que Deus nos pede? Então é uma coisa que eu acho que a gente deveria realmente avaliar. Quanto é importante a gente obedecer os mandamentos dos homens, imagina os mandamentos do Estado, né, que a gente, de trânsito e tudo mais, é muito importante que se obedeça as regras. E por que as pessoas insistem em desobedecer a vontade de Deus, os mandamentos de Deus? Então eu achei essa ilustração incrível que serve para nós nos dias de hoje. Muito bom. E aqui nós percebemos na leitura que Deus até que fez um elogio para os recabitas, né? Achei até interessante, fala assim, ó, as ordens de um pai sábio, tá falando bem de Jonadab, as ordens de um pai sábio como Jonadab foram dignas de ser fielmente obedecidas. Quanto mais devemos nós respeitar e reverenciar a autoridade de Deus. Ele estava dando um elogio para os recabitas. Olha, vocês foram fiéis. Quer dizer, eles estavam fazendo uma coisa boa, estavam cuidando do corpo, evitando bebidas prejudiciais. E Deus faz esse elogio para eles. E Deus usou essa ilustração para mostrar para a nação ali de Judá que eles também deviam ser obedientes. Tá vendo como vocês, os recabitas, são obedientes? Assim que eu queria que vocês fossem obedientes a mim, né? Então esse foi um recado aí muito importante mesmo. E a história toda de Jeremias, se vocês já tiverem lido alguma vez, você vai perceber que houve diversas ilustrações que ele usou para poder mostrar, transmitir a mensagem de Deus para o povo, né?
Enfim, aí mandou, né, escrever no rolo. Aí todas as advertências, tudo que Deus falava para Jeremias, Deus mandou agora que ele escrevesse um rolo, né, que era um livro da época, um pergaminho. E aí ele chamou Baruque, que era escriba, e foi ditando, e Baruque escreveu tudo. Exatamente. Baruque foi escrevendo e aquela leitura ia sendo lida para o povo de Israel e principalmente para os líderes religiosos. Mas uma vez foi levada para ser lida para o rei Jeoaquim, porque ali havia várias repreensões, tanto para a nação quanto para o rei também. O rei ficou sabendo dessa movimentação do povo, né, de Baruque, que estava lendo nas praças, no templo, em todos os lugares para o povo, as advertências que Deus tinha mandado por meio de Jeremias. E aí o rei mandou Jeude, que era um servo lá, e aí mandou Jeude ir lá e pegar esse rolo e trazer, porque ele queria ver esse negócio. E aí Jeude foi, levou e leu pro rei. E aí o que o rei fez? Se arrependeu? Não, cada leitura ele rasgava um pedaço e queimava, né? Jogava na lareira. Na lareira ali, um fogo ali próximo. Ele lia, a pessoa lia para ele, e ele rasgava e ia jogando no fogo. Enfim, queimou o livro todo. Isso é uma demonstração aberta de desprezo pela palavra de Deus, rebeldia, exatamente. Não houve ali nenhuma pessoa naquele momento que foi tocado ou que se sentiu com desejo de mudança, mas enfim, o que percebe no texto é que eles continuaram rebeldes à palavra de Deus. E por que ele fez isso? É aquilo que a gente já mencionou. As pessoas são resistentes a repreensões. No que estava escrito ali, era repreensão para o povo, repreensão para o rei, repreensão, né, geral. E uma das coisas que eu achei interessante é que uma das coisas que Deus falou, né, falou para Jeremias, eu achei incrível. Que ele disse assim: visto que vocês não ouviram as minhas palavras, convocarei todos os povos do norte e meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia, declara o Senhor, e o trarei para atacar essa terra. Toda essa terra se tornará em ruína, desolada, e as nações serão sujeitas ao rei de Babilônia durante 70 anos. Foi a profecia que Deus fez, né, revelando ali que eles iam ser levados cativos por 70 anos. E aí eu fico pensando assim, gente, Deus chamou de meu servo Nabucodonosor, que era rei da Babilônia, um povo pagão, uma pessoa que, tipo, é uma prova de que Deus usa todas as pessoas para o seu propósito. Quem devia estar sendo chamado de servo de Deus é Joaquim, né? Era o rei de Judá, Joaquim, tinha que ser. Os líderes religiosos de Judá, exatamente. Igual na época de Eliseu, que era conhecido como Homem de Deus. Né? Então esse título era para o povo de Israel, mas agora Deus estava vendo que um rei pagão ainda tinha mais temor do que o próprio povo de Israel. E Deus pede para que Jeremias escrevesse de novo aquele livro lá que foi rasgado. E diz que ainda foi acrescentado mais coisa, né? Acrescentado mais coisa. Então ele já tinha tudo em mente ali, o que tinha escrito no primeiro livro. Agora ele pede Baruque novamente, ele vai falando o que é para escrever, e Baruque escreve novamente um segundo livro, para que ficasse registrado ali esses atos, né? Outra coisa que me chamou a atenção é que o livro fala que o plano de Deus não é enviar mensageiros, nem mensagens que agradem, que elogiem. Barulho. Não é enviar mensagens que elogiem, que agradem as pessoas. Gente, tá barulho demais. Relevem. Mas o propósito de Deus é alertar as pessoas, tipo, independente se a gente vai gostar ou não daquilo que está sendo dito pra gente. Às vezes a gente vai ler aqui alguma coisa, a gente tá querendo fazer uma coisa e a palavra de Deus fala pra gente, ó, não é bom você fazer isso. E às vezes a gente não gosta, mas Deus quer o nosso melhor, independente se a gente tá gostando ou não gostando. A intenção de Deus é abrir os nossos olhos para o que é certo. Exatamente. Jeoaquim, ele sempre estava com alianças com outras nações pagãs, como o Egito, por exemplo, em rebeldia contra a ordem de Deus. Deus queria que eles confiassem totalmente em Deus, voltassem para Deus, e Deus os protegeria. E uma das mensagens era que eles não resistissem à Babilônia, porque eles iam ser levados, então não resistam à Babilônia. Deviam se entregar, né? E aí por isso que o rei achava que o Jeremias não estava falando coisa com coisa, porque ele falou, como é que a gente vai ser submissa à Babilônia? E aí nessa época apareceram também outros falsos profetas, acho que é Ananias, um deles, eu esqueci aqui o nome, gente.
Mas aparece, se você sabe, se você lembra aí o nome de um dos profetas que aparece, que é um falso profeta, coloca aqui nos comentários. Mas então aparece alguns falsos profetas falando que não, que eles devem lutar e que não sei o que eles são o povo de Deus, a nação escolhida. E aí, o que o povo quer ouvir? O povo quer ouvir isso. O povo quer ouvir que Deus está com eles, que eles são a nação escolhida e tudo mais. É isso que o povo quer ouvir. E aí aceitaram as mensagens dos falsos profetas e rejeitaram a mensagem de Jeremias. Gente, eu acho que tô dando spoiler, porque eu acho que eu tava fazendo a lição da semana que vem e aí eu acho que isso vai falar mais na lição da semana que vem. Então, beleza. A gente estuda melhor isso depois. Hoje há muitas pessoas como o povo de Israel. Eles querem continuar no pecado, no erro e querem ouvir coisas boas, que Deus ama eles. E Deus realmente Deus ama, mas que Deus vai salvar, porque o que importa é o coração, e quer continuar pecando, transgredindo. Deus te aceita como você é, como você está. E é os mesmos profetas que estavam antigamente falando pro povo: não, Deus está com vocês têm que lutar e tal, não deve se entregar. Hoje também acontece dessa forma. Deus quer um coração quebrantado, que volte para Ele, que arrependa dos pecados, que se entregue a Ele, assim Ele vai proteger, Ele vai cuidar por onde a pessoa estiver. Exatamente. Nosso Deus, Ele é amor, Ele é misericordioso e realmente Ele nos aceita. Mas Ele também é justiça. Ele nos aceita e nos mostra agora como nós devemos agir como pessoas que são cidadãos do céu. Então, conversão, a palavra conversão, ele quer dizer, converter, mudar o rumo, mudar de direção. Então, como é que eu falo que eu me converti, que eu aceitei a palavra de Deus e continuo do jeito que eu estava no mundo, com as coisas que desagradam a Deus, que são contrárias à palavra de Deus? Não existe conversão sem mudança. Então, Deus realmente, Ele nos aceita lá, do jeito que a gente tá. Mas depois que Ele nos aceitou, Ele agora nos transforma. E aí, agora só resta que a gente se permita ser transformado por Deus. Enfim, Babilônia invade Judá, mata o rei Jeoaquim e o seu filho Joaquim fica em seu lugar. E Joaquim agora se rende à Babilônia e é levado juntamente com milhares de pessoas para a Babilônia, né? Toda a nobreza, né? Os nobres, as pessoas ali do palácio. Exatamente. Entre eles, de nobres, a gente sabe que estava Daniel e seus amigos, que foram todos levados para lá também, que a gente vai estudar depois. Isso. E depois Nabucodonosor, ele nomeia outra pessoa ali, Zedequias, para ficar cuidando ali de Judá, né? Sobre o domínio de Babilônia. E a cidade está totalmente destruída, está um caos. E nessa, a gente sabe que Jeremias vai continuar em Judá, ele não vai ser levado para Babilônia, e Deus vai instituir depois um outro profeta para falar para o povo lá em Babilônia, que a gente vai ver depois. Essa história termina com esse fim trágico da levada do povo para Babilônia. O cumprimento, né, da profecia que Deus está fazendo há mais de 100 anos. Anos. Então, assim, nós percebemos através do estudo desse capítulo que Deus, o maior interesse dele é cuidar de nós, é perdoar os nossos pecados, é nos proteger. Não adianta nos rebelarmos contra a vontade de Deus. Deus hoje também está nos chamando a cada dia, nos orientando, trazendo mensagem de arrependimento, mostrando para nós qual é o caminho certo. E quando nós continuamos na rebeldia como o povo de Israel, como os reis de Israel, a nossa tendência é o sofrimento, é sermos escravos do mundo, do pecado, sermos machucados. E Deus não quer isso para nós. Mas infelizmente muitos de nós só aprendemos em meio ao sofrimento. Por isso que Deus permite muitas vezes o sofrimento. Na Babilônia, que muitas pessoas voltaram para Deus porque estavam machucadas, sofrendo. Não espere você estiver no fundo do poço, na escravidão, todo machucado, sofrendo, para voltar para Deus. Volte agora, venha para Deus enquanto há tempo, pois Deus cuidará de você. Que Deus te abençoe. É isso aí, gente. Então, que a gente possa abrir nossos ouvidos e não rejeitar as advertências de Deus, que a gente vai ter sucesso aí na nossa vida. Para mudar um pouquinho a dinâmica aqui, gente, a gente sempre está fazendo o estudo e a gente não está encerrando o coração. Então, hoje, a partir de hoje, vamos aí acrescentar agora uma oração no final aqui do nosso bate-papo, para que Deus nos ajude a não só colocar na nossa mente tudo aquilo que a gente tem aprendido, mas que a gente coloque em prática. Então, Misael, faz uma oração curta e objetiva pra gente agora. Vamos orar? Querido Pai,
Obrigado pelo estudo da Tua Palavra. Nós aprendemos várias lições para a nossa vida. Nos ajude a tomar a decisão correta ao Teu lado a cada dia. E as oportunidades e as advertências que o Senhor nos mostra, possamos seguir conforme a Tua vontade, em obediência a Ti. Devemos tomar como exemplo o povo de Israel, que não ouviu o seu chamado, não ouviu as advertências, por isso sofreram. Que esses acontecimentos não se repitam em nossa vida. Dê-nos sabedoria, aumente a nossa fé e nos dê a Tua paz, em nome de Jesus. Amém. É isso aí, gente. Até semana que vem. Beijo pra vocês. Um abraço a todos e que Deus os abençoe. Tchau, tchau. Tchau.